Não preparei bem o discurso. Então, o que costuma acontecer muitas vezes aqui na oficina é que nós recebemos os clientes e eles próprios não sabem o que têm em mãos, nem o que é necessário fazer numa intervenção de conservação e restauro. Muitas das vezes eles nem sequer sabem se é conservação ou se é restauro. E para isso estamos nós aqui. Primeiro vamos perceber o que é um técnico de conservação e restauro e o que é que ele pode fazer por nós. Um técnico de conservação e restauro é a única pessoa que nos pode falar das patologias que a própria peça tem. Ou seja, ele vai ser capaz de fazer uma análise. Ainda que não queiramos proceder à intervenção, ele pode fazer uma análise e apresentar-nos um relatório de patologias. Se nós decidirmos... Agora desconcentrei-me. Se nós decidirmos que de facto queremos ter uma ação sobre a peça, então ele é a pessoa indicada para realizar uma ação de conservação e restauro. Algumas coisas que devem saber quando entram em contacto com um técnico de conservação e restauro. Quando vocês têm uma peça na mão, a primeira coisa que vocês devem saber são as medidas exatas da peça, ok? E tirar algumas fotografias. Eu sei que pode ser um bocadinho difícil para quem não é da área identificar os problemas e as patologias, no entanto, tirar uma fotografia geral e tirar uma fotografia àquilo que vocês acham que não está bem é essencial para poderem enviar em primeiro plano ao técnico. Numa segunda abordagem, é muito importante que tenham a peça acessível. Porquê? Normalmente é impossível fazer um diagnóstico da peça sem a ter nas mãos, então pode ser possível que o técnico peça para visitar o local ou que tragam a peça até a uma oficina. Então tenham a peça acessível e permitam que o técnico tenha acesso à peça. O que é que vocês devem esperar de um técnico de conservação e restauro? Primeiro, vocês devem esperar sempre que ele vos faça a apresentação de uma proposta e de um relatório. Uma proposta deve sempre conter a metodologia e a proposta orçamental para essa metodologia. Um relatório deve-vos sempre mostrar um registro fotográfico e todo o trabalho que foi realizado até ao final do processo. Devem contar também que no início do trabalho vai haver uma verba de adjudicação que é uma percentagem do valor total da intervenção. Vocês devem esperar também que haja um contacto constante com o técnico, ou seja, qualquer situação que se passe com uma peça, vocês devem esperar ser contactados para poderem tomar uma decisão, mas também devem estar atentos e devem estar à vontade para fazer perguntas e mesmo para perceber o trabalho que está a ser desenvolvido. O que é que pode acontecer numa pintura? Quando nós fazemos uma limpeza e quando há remoção de repintes, pode aparecer uma camada estratigráfica por trás que nos mostra que há uma imagem diferente e vocês vão ter de decidir se querem optar por ir até essa camada ou permanecer naquela que já têm. É importante discutirem isto com o vosso técnico e perceberem qual é o valor dessa decisão. Por último, muito provavelmente o vosso técnico vai querer sensibilizar-vos para a conservação da peça e do trabalho que ele fez. Isto porque o trabalho não dura para sempre, a intervenção não vai ser infinita. Então é importante que saibam alguns procedimentos que podem ter em casa que ajudam a preservar a peça e o trabalho. Por exemplo, no caso de uma pintura, tê-la num local em que incide luz direta do sol é péssimo. Perdão. É muito importante que vocês saibam que um técnico de conservação e restauro não é um mágico, ok? Um técnico de conservação e restauro não faz magia e os procedimentos não acontecem de um dia para o outro. O único procedimento, a única fase do processo que pode efetivamente ser de alguma forma agilizada é a apresentação de propostas e relatórios, porque todo o processo de intervenção numa peça não pode ser agilizado. Nós não podemos de um momento para o outro querer que a peça esteja pronta, as coisas não acontecem assim. Muitas vezes um técnico está a trabalhar com materiais que levam tempo a reagir e ele não pode de forma nenhuma acelerar esse processo. Nunca peçam para de um dia para o outro ter uma peça pronta. Uma simples realização de uma colagem pode demorar 2 ou 3 dias.